Boa noite, sou o Hugo Cauri, estou a fazer mais um vídeo, perdão, mais um vídeo sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e, portanto, como cristão, com muito orgulho, eu hoje queria transmitir uma mensagem que, perdão, mais uma mensagem, e hoje a palavra de Deus levou-me para o livro de Gálatas, no capítulo 5, e começa no versículo 16 em diante. Portanto, eu queria falar pelo menos aqui até ao versículo 23, 24, 25 e 26. Portanto, é uma passagem bíblica que interessa muito. Foi o apóstolo Paulo que, inspirado por Deus, que escreveu esta carta à Galácia, à cidade da Galácia, aos Gálatas, e que tem a ver, de facto, com a forma como nós, independentemente da nossa cultura, dos nossos valores familiares, como enfim, tivemos a nossa educação, se tivermos mais num seio de uma família crente ou descrente, se foi uma família crente, existem inúmeras religiões, portanto, existem esses princípios e esses valores que diferenciam, mas há aqui uma coisa que difere de todas as outras religiões da cristandade. E a cristandade é a verdade, é aquilo que eu, acredito e que diariamente tento engrandecer mais a minha fé para amar a Deus em Cristo Jesus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E então, no livro de Gálatas, no capítulo 5, eu vou começar a ler o versículo 16, os ouvintes vão já perceber qual é o tema. O tema é viver no espírito e não na carne. Então, o que é viver no espírito e não na carne? Não vamos aqui com explicações humanas, nem minha, nem de ninguém, mas vamos sim ler o que está na Palavra de Deus. E diz assim, o versículo 16: Portanto, afirmo-vos, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles opõem-se um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Bem, vamos parar aqui um pouco, que é o seguinte. Sabemos que nós devemos viver pelo Espírito e não pela carne. Viver pelo Espírito é deixarmos tudo para trás, as coisas materiais, as riquezas deste mundo, e viver em Espírito. E viver em Espírito, adorar Deus em Espírito e verdade, e viver em Espírito é deixarmos de ser nós para sermos de Cristo Jesus e assim para Deus o Pai, o Altíssimo. Ou seja, é guardarmos as nossas pedras preciosas, os nossos tesouros nos céus e não na terra, pelas nossas boas ações, pelas nossas condutas, pelos os valores e o respeito e o amor ao próximo e, sobretudo,
porque estão incutidas também, estes dois pontos que eu agora mencionei, estão incutidas na palavra de Deus, no ensino de Deus. E o viver em espírito é viver para Deus, é viver para Jesus. É Jesus que vive em nós. É Deus que vive em nós. E, portanto, nós não vamos fazer aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus diz para nós fazermos. Porque é o melhor para nós, é o mais saudável. E aqui é importante a palavra saudável. Não está aqui nas Escrituras Sagradas neste texto, é verdade. Mas o que está aqui escrito e o que nós vamos ler é precisamente isso. É nós vivermos de uma forma saudável. Não vivemos para o mundo e não... Porque estas coisas são vãs. E os tesouros no céu que nós guardamos não enferrujam. Portanto, também diz noutra passagem bíblica. Mas lá perduram para sempre. E é lá que devemos guardar. E então, existe aqui de facto, depois, como nós lemos, que existe, parece aqui, uma espécie de luta entre a carne e o espírito. Ou seja, nós sabemos o que é certo fazer. Mas a carne, como nós somos imperfeitos, e quando vivemos em carne, ao redor deste mundo, com os bens materiais, com os vários projetos, que não é errado, atenção, não é errado, mas é colocar todos os objetivos do mundo acima de Deus. E nós não podemos fazer isso. A primeira das prioridades é viver para Jesus e para Deus. As outras coisas, se nós trabalhamos e temos dinheiro e temos condições para ter uma boa casa, para ter um bom carro, para poder comprar umas roupas melhores, para ajudar os nossos familiares, isso não é errado. O errado é colocarmos todas essas coisas à frente de Deus e de Jesus. E isso não pode ser. Então isso sim será viver para a carne. E portanto existe esta luta. Como nós somos imperfeitos, acabamos então por quê? Por gostar muito de ouvir a palavra e os ensinos de Deus, mas como somos imperfeitos, acabamos por ter a tendência de viver para estas coisas, ou usar muito do nosso tempo para procurar mais dinheiro, mais condições, para comprarmos, se calhar, um melhor automóvel, um melhor relógio, um melhor telefone, uma melhor televisão, um melhor apartamento, uma moradia. Portanto, queremos sempre mais. Mas Deus sabe, e se nós colocarmos sempre Deus em primeiro lugar, Deus sabe daquilo que nós precisamos. E o suficiente para nós vivermos de forma saudável. E é esta luta que diz aqui no versículo 17 que o Espírito luta contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Portanto, queremos fazer as coisas de Deus, mas a nossa imperfeição leva-nos a fazer precisamente o contrário. Daí a oração, que é muito, muito, muito importante, é fundamental. A oração, orar todos os dias, várias vezes por dia. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, orar incessantemente. E se nós formos ver o que significa incessantemente, é quase algo que nem é regular, é sempre, todo o tempo, em busca de Deus e de Jesus e de procurar viver em espírito e em verdade. Claro, nós temos o nosso trabalho, temos as nossas obrigações familiares, temos outras obrigações fora. Não é isso. É usar a maioria do tempo para entregar tudo nas mãos de Deus em Cristo Jesus. E depois, seguindo, temos o versículo 18 que diz: Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Portanto, o Espírito, atenção, o Espírito sobrepõe-se à lei. E estamos aqui a falar a lei mosaica. A lei que está aqui na Bíblia Sagrada. Portanto, se nós vivemos em Espírito e em verdade, então, como diz aqui a palavra de Deus, se somos guiados pelo Espírito, não estamos subjugados pela lei, porque o Espírito está acima da lei.
E diz o 19: ora, as obras da carne são manifestas. E aqui as obras da carne são manifestas, e vamos ler agora, que é tudo aquilo que não deveremos fazer. Que é, e diz aqui pela ordem da palavra de Deus: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Muito importante. Todas estas coisas são perversidades, contra as quais vos advirto. E o apóstolo Paulo aqui diz, dá-nos uma advertência que é, como já vos preveni antes, portanto, já de antemão já nos tinha avisado, neste caso às igrejas, e neste caso na Galácia especificamente. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não é, e talvez, não é, não herdarão o reino de Deus quem pratica estas coisas, mas não se arrepende. Nós não podemos dizer que, como imperfeitos, se cometemos algumas destas falhas e se nos arrependermos, que não vamos herdar. Não, se nos arrependermos de verdade, em oração, e emendar a cada dia que passa, portanto, evitar estas companhias que nos levam a estes erros, a estes pecados. Portanto, se emendarmos e nos arrependermos de verdade, herdaremos o reino de Deus. O caso é precisamente o contrário. Se as pessoas praticam estas coisas e não se arrependem e não tentam mudar a vida delas, persistem em viver assim, então essas certamente não herdarão o reino de Deus. Mas depois aqui no 22 diz, entretanto, e agora vamos aqui a outra situação, o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é composto por vários pontos. Primeiro ponto, o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou autodomínio. E agora diz a seguir uma frase muito importante e fundamental para percebermos bem. Contra essas virtudes não há lei. Vejam, estas virtudes, contra essas virtudes, essas qualidades, estes pontos positivos na nossa pessoa, no nosso ser, não existe lei. Portanto, a lei ensina praticamente a vivermos assim. Os ensinamentos de Deus e de Jesus explicam, que são os mesmos, os ensinamentos, portanto, Deus Pai e o Filho de Deus, portanto, o Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus, já ensinaram, portanto, os 10 mandamentos que foi dado a Moisés. A base é o que está aqui. Portanto, já existia antes, já existia nos céus, desde o início. Portanto, Deus não teve princípio, nem tem fim. Portanto, e quando dizemos desde o princípio, é sempre a essência de Deus é o que está aqui. E nós temos este guia para herdarmos o reino de Deus. Portanto, já sabemos o que é que não presta, o que é que podemos pôr de parte. Ou, se cometermos algum desses erros, arrependermos de verdade e fazemos o máximo para não voltar a repetir. Mas ainda que a pessoa, como é falível, possa cometer novamente um pecado idêntico, outro ou um igual, e persistir nessa situação, mas arrepender-se genuinamente e em oração pedir ajuda para evitar, então sim, essa pessoa herdará certamente o reino de Deus e a sua justiça. Mas falando aqui do fruto do Espírito, a composição do fruto do Espírito é linda. E se nós pensarmos aqui bem, imaginemos,
Se tivermos uma pessoa à nossa frente, o nosso próximo, em qualquer situação, o passar na rua, a pessoa que trabalha numa loja, num estabelecimento qualquer, que nos atende, se ela falar connosco, que tenha o fruto do Espírito no seu coração e na sua mente, vejamos bem, e temos que refletir acerca do fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio ou autodomínio. Bem, de facto, se nós conseguirmos agir assim para outra pessoa, se calhar como o comportamento gera comportamento, se calhar a pessoa também vai retribuir da mesma forma. E não existe aqui nenhum motivo para que nós façamos uma avaliação daquilo que aconteceu e assim, realmente eu fui bem entendido, eu fui ajudado, eu fui aconselhado, portanto, o meu amigo alertou-me, não faças assim, portanto, e age desta forma, desta e desta e desta. Mas sabem o que é isto? É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a agir nos nossos corações e nas nossas mentes, de todos nós. A seguir, o versículo 24 diz: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vou repetir que é muito importante. O versículo 24 do livro de Gálatas, no capítulo 5, diz: Os que pertencem a Cristo Jesus, todos os cristãos que genuinamente querem fazer a vontade de Deus, e reparem, é muito importante, crucificaram a carne. Esta situação mundana, completamente fora dos padrões de Deus, dos corretos para nós, crucificaram a carne. E com ela as suas paixões e os seus desejos. Tudo o que não é saudável para nós. Tudo o que é da carne, tudo o que falámos há pouco. A idolatria, e temos a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, não há regras, é quase uma anarquia, a embriaguez, a inveja, a ira, o ódio. E isto é muito comum nos dias que correm, porque existem imensos problemas. Nós estamos a viver uma pandemia, limita uma série de situações nas nossas vidas, no trabalho, na vida familiar, num próprio passeio. Temos que, enfim, fazer uma série de provas do teste de Covid, da vacina, seja de outra questão qualquer. Temos que fazer provas de que não estamos infectados para entrar em estabelecimentos. Portanto, o uso da máscara, nós não fomos criados para viver assim. E, portanto, esta pandemia, obviamente, veio acelerar já problemas do passado. Porque todos nós temos problemas de saúde, de dinheiro, de família, no trabalho, pressões daqui e dali. E, portanto, ainda com estas limitações e estas restrições, então é muito mau, muito mau. E o planeta está a viver esta pandemia de uma forma, enfim, em algumas culturas um pouco mais agressiva, outras nem tanto, se calhar outras mais irresponsáveis, mas tentar serpentear. Eu vou usar aqui um bocadinho, fazendo esta analogia, portanto, uma serpente, quando se desloca, serpenteia os seus obstáculos, e aqui nós também tentamos, como a cobra, serpentear estes obstáculos, estas limitações. E, portanto, não é fácil para todos nós, porque isto é desumano, não é natural. E, portanto, temos que ir ajustando. Daí que, realmente, de facto,
a única vitamina, a única vacina, entre aspas, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ainda que muitos discordem e podem ver este vídeo, agnósticos, ateus, outras denominações religiosas, pessoas que acreditam nas tais fraseologias de personagens reais, como alguns gurus de domínios que não são cristãos, mas que são mais o homem é o centro de tudo e, portanto, tudo está à volta do homem, e, portanto, as energias que vêm daqui e dali, portanto, e depois vêm com umas frases de que o nosso comportamento vai espelhar-se no próximo e, portanto, na outra pessoa. Muitas das frases até fazem algum sentido, mas não fazem mais sentido e não são mais saudáveis de certeza absoluta do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E então, para não estarmos a usar muito do tempo do vídeo, para não estender muito, eu ia acabar aqui no versículo 25 e no 26, que diz: se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Portanto, ou seja, se dizemos que queremos viver em Espírito e em verdade, não vamos depois então fazer uma vida contrária, atrás dos bastidores, entre aspas, e portanto, quando estamos à frente das pessoas fazemos uma coisa e atrás fazemos outra. Não, se nós vivemos em Espírito e em verdade e queremos cumprir a palavra de Deus e obedecer com todo o nosso amor, toda a nossa fé, então, seja à frente das pessoas, seja no nosso cantinho, em casa, na sala, no quarto, estando acompanhado com a família, com amigos, estando sozinhos, independentemente de tudo, temos que manter, de facto, esta diretriz. Portanto, vivemos em espírito e temos que nos comportar e falar em espírito. Mas diz depois o 26, que é o último versículo antes do capítulo 6. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Este versículo 26 é o espelho dos dias em que vivemos hoje. Nós sabemos que nas redes sociais, e somos capazes até de agarrar no telemóvel, tiramos uma selfie, rimos, publicamos a selfie, colocamos o telefone em cima da mesa e a nossa vida é cinza, escura ou negra, cheia de problemas, tristezas, sofrimento. Mas mostramos uma imagem diferente, alegre, colorida, feliz, nas redes sociais. Será uma capa? Será como os camaleões que mudam de cor e que se adaptam para ficarem camuflados no meio da natureza, para não serem vistos, para não serem apontados, para não serem criticados? Poderá ser, mas nós temos de ter muito cuidado, porque a vida caminha precisamente para isso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e principalmente nós vamos ler também o livro do Apocalipse, das profecias. Portanto, algumas já se cumpriram, foram-se cumprindo durante a história, e no